ataca o Pedro, igual aconteceu, ataca o Pedro lá no meio pro final do jogo e tal, para ver se ele numa bola ele consegue fazer o gol, né? Então esse acho que tá sendo um principal fator da decisão dele pro Pedro, né? Entendi. Ó, eu particularmente, já falei em outras lives, eu não gosto do Pedro. Pedro, para mim, o que ele fez no Fluminense, que teve aquela reunião com o antigo presidente do Fluminense, que na reunião o presidente do antigo Fluminense, que era presidente da Unimed também, que me fugiu o nome dele agora, o Mário Bittencourt é o atual, o Celso Barros. Celso Barros falou que durante uma reunião, Pedro começou a chorar querendo ir para o Flamengo. Começou a chorar, deu uma crise de choro. Aí o Celso Barros falou assim: ué, meu irmão, esse cara tá passando mal, chama um médico para ele, pelo amor de Deus. E o Fluminense fez muito certo, ele não é, ninguém é obrigado a jogar no Fluminense. Ele não quer jogar, então vamos vender, mas não pode vender o Flamengo. O Fluminense vendeu ele para a Fiorentina. Aí, numa transição muito estranha, ele jogou poucos jogos lá, logo ele voltou para o Flamengo. Foi muito estranho. Essa transição aí de ali para a Fiorentina, chegar lá e logo voltar para o Flamengo, foi uma parada muito estranha. Com certeza teve alguma coisa estranha aí, entendeu? Então, por essas e outras, para mim, o Pedro, como. Para mim é um babaca. Para mim é um babaca. Tanto que já teve aquele lance do auxiliar técnico, né, que era do Flamengo, dar um soco na cara dele. Agora teve esse assunto agora que o Felipe Luiz expôs ele, que ele não estava, né, se doando nos treinos. Isso aí só mostra realmente quem ele é, tá entendendo? Ele, como jogador tecnicamente falando, é um grande centroavante. O Fred sempre falava, cara, o Pedro vai ser um grande centroavante, tá entendendo? Mas ele, como Pedro pessoa, muito melhor que o Fred, né? Não é melhor que Fred. Se ele fosse melhor que Fred, ele estaria jogando melhor que Fred. Não está jogando melhor que Fred. Muito melhor, Mas ele, vai. ele para mim, é um cara sem caráter, tá entendendo? Hoje em dia ele tá no Flamengo, tá entendendo? Ele fala, ele sempre falou, né, que é flamenguista, né? Mas todo jogador não pode esquecer das suas origens, tá entendendo? Ele apareceu porque o Fluminense deu uma chance para ele, porque senão ele não iria aparecer no Fluminense. A verdade tem que ser dita, entendeu? E esse cara, ele esqueceu suas origens. Então é basicamente isso, tá entendendo? Brother, tem Não desejo nada de mal pro Pedro, mas eu quero que ele jogue mal, cara. Eu realmente. Então, brother, esse tipo de coisa que você tá falando é muito, sabe, vendo o mundo da lua, cara. Porque você pega esse exemplo para o Flamengo, entendeu? Para o Flamengo aí. Hugo Souza tá cuspindo prato aí pra cacete, entendeu? Teve tudo aqui no Flamengo. Tudo que entendeu? Teve ajuda, teve psicólogo, teve tudo. Diferente. Hugo Souza, diferente do Pedro, Hugo Souza, entendeu? Em plena pandemia, fez festinha, entendeu? Com várias mulheres dentro de casa, com um de fatores de ter terminado até com Hugo Souza a era mulher reserva dele. do Flamengo. Não era Hugo reserva Souza não. era reserva. Era reserva não, era titular, pô. Hugo Souza, ele saiu do Flamengo porque o Flamengo não queria ficar com ele. Não. Escuta. Ele no ano de 2021, o ano que ele aparece, ele já decai. No 21, tô falando do 21, entendeu? Aí que acontece? Ele 21, ele começa lá, pô, ele sobe, aí se me engano já taca ele como profissional, então ele já muda o contrato dele, já renova como profissional, aí ele recebe uma grana boa, tanto que ele vai lá e mostra ele comprando carrão, não sei o que, isso naquele ano que ele apareceu, entendeu? Só que aí começa a fazer festinha, tem festinha, se me engano, acho que foi ele mais um, que eu não lembro agora, acho que da base, entendeu? Teve festinha, acho que em Jacarepaguá, entendeu? Que ele conseguiu descobrir, tirando os outros que a gente não sabe, né? Mas eu não tô falando nem, tipo assim, isso em plena pandemia, né? Isso antes de jogo, antes de treinamento, isso ele tá surgindo, ele tava surgindo, entendeu? Diferente do Pedro, entendeu? Que você pode até falar assim, ele fez um lobby para ir pro Flamengo. Beleza, entendeu? Pode ter feito um lobby para ir pro Flamengo. Só que até acho que o último talo dele no Fluminense, ele foi um profissional. Entendeu? Você pode achar que o extra dele, entendeu? Ele tenha forçado para ir, pro Flamengo e depois fez um lobby, né, para chegar lá. Beleza. Só que ele foi profissional. Só que o Hugo não. O Hugo ele não foi profissional. Entendeu? E hoje em dia coxa no prato.